Boa tarde a todas as senhoras, aos senhores. Me permito, presidente Otávio Bocalini, eu, antes aqui de qualquer formalidade, observava com muita atenção, certamente, Mauro, um pouco de surpresa, a extensa lista das autoridades que vieram aqui participar dessa singela, mas extremamente marcante homenagem ao presidente Tancredo Neves. E eu, observando aqueles que aqui também, como eu, ouviam com atenção a extensa lista, né, lida pelo cerimonial, eu me lembrei do pai de um dos presentes, o pai do meu cunhado, Luiz Márcio Pereira, governador Francilino Pereira, certamente muitos aqui se lembram. Eu lembrei, Luiz Márcio, que no final da década de 70, seu pai, governador do estado, talvez cansado daqueles discursos intermináveis, ou daquelas listas de autoridades citadas repetidas vezes por cada um dos oradores, ele editou um decreto, naquele momento, dizendo, olha, qualquer solenidade em que o governador do estado estiver presente, todos os demais oradores estão dispensados de ler a nominata. Portanto, eu peço permissão à memória de Francilino Pereira para que também, presidente Bocalini, em seu nome, do representante do governador do estado, né, que aqui traz a figura do governador Zema, nosso colega Marcelo Aro, do desembargador Rogério Medeiros, meu primo afetivo, em nome de cada um de vocês, dos deputados Paulo Abiaco e doutor Frederico, eu peço licença para saudá-los e agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, da Defensoria, militares aqui presentes, advogados, meus familiares, e eu peço aqui, sim, permissão para homenageá-los a todos na figura da minha querida irmã Andréia, a grande responsável pela manutenção da memória viva do presidente Tancredo, responsável pela constituição e montagem do Memorial Tancredo, Memorial Presidente Tancredo Neves, e por várias outras obras que permitem, sobretudo as gerações mais novas, conhecer um pouco da importância de Tancredo para o momento que nós vivemos hoje. Eu aprendi muito cedo, e eu não vou me alongar aqui, sei que teremos uma sessão ordinária da Corte, mas eu devo aqui apenas uma palavra de agradecimento, em nome da nossa família, em nome de tantos são-joanenses, né, tantas fisionomias que eu aqui reencontro, a começar pelo prefeito Nivaldo e tantos outros prefeitos de outras cidades aqui da região. Mas eu cresci, presidente Bocalini, vice-presidente Ramon, acreditando que o líder, verdadeiramente líder, é aquele que em algum momento da sua história se confunde com a sua própria gente. Existem líderes em várias dimensões e cada um deles, nas suas circunstâncias, para ser líder, certamente teve um papel importante na sua comunidade, seja ela menor ou maior, não importa. Mas o líder, na dimensão maior que essa expressão possa trazer, é aquele que consegue fazer com que as suas esperanças sejam as esperanças da sua gente. E aquele que, no momento de agonia, consegue fazer com que a sua dor seja também a dor da sua gente. Tancredo passou para a história, talvez, como o timoneiro da democracia, o grande conciliador, um homem aberto a conversas com os polos mais distantes e mais diferentes, e mesmo contraditórios da vida brasileira. Fez isso durante décadas e décadas, que fez dele um homem extremamente confiável, não apenas para a sua gente, mas também para os seus interlocutores. Mas eu quero chamar a atenção nesse meu breve pronunciamento para uma outra faceta, caríssima Patrícia, amigos e amigas, que não era do conciliador apenas, mas do corajoso. Tancredo, nos momentos mais graves da nossa história, como disse aqui Rogério, para mim, o mais vibrante intelectual mineiro dos nossos tempos, e disse isso de forma extremamente vibrante, o presidente Tancredo. Ele conseguiu, de um lado, manter seu comportamento ético, ao qual se referia o Rogério, princípios inabaláveis, corajoso quando poucos foram. Tancredo estava na reunião ministerial de Getúlio Derradeiro,
suicídio do presidente Getúlio, era um dos poucos que ainda resistia a um golpe que se consumava com o ministro da Guerra, já tendo aderido à conspiração para derrubar o presidente constitucionalmente eleito. E Tancredo, naquela reunião ministerial, pede licença aos ministros ali presentes e ao presidente Getúlio Vargas para que ele, como ministro da Justiça, saísse dali e fosse prender o general Zenóbio, ministro da Guerra, na época que conspirava contra o governo. Getúlio pediu calma e um dos ministros à mesa, Tancredo, disse o seguinte: Tancredo, não faça isso, você pode ser morto. E Tancredo deixou ali, naquela reunião gravada, uma das frases, para mim, mais marcantes da sua trajetória. Meus caros, existem pouquíssimas oportunidades para um homem morrer por uma boa causa. Essa é uma boa causa. Já não se forjam, já não se fazem mais homens públicos nessa dimensão. Passeando um pouco mais pela história, no documento, no livro que eu hoje ofereci ao presidente Bocalini e aos membros da corte, vocês encontrarão lá uma carta escrita do próprio punho por Juscelino Kubitschek. Eu vou ficar apenas em 3 exemplos marcantes dessa trajetória, poderia aqui citar inúmeros deles. Nessa carta de próprio punho, o presidente Juscelino lembrava: caro Tancredo, lembro-me bem que a sua foi a última mão que apertei a caminho do exílio. E a democracia haverá de florescer novamente no país, porque aí ficaram homens como você. Era a única autoridade política a acompanhar Juscelino Kubitschek a caminho do exílio, num tempo em que as nuvens negras do autoritarismo se abatiam sobre nós. Quando João Goulart é impedido de tomar posse na presidência da República, ou cria-se um movimento para impedir a sua posse, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, é mais uma vez chamado Tancredo. E Tancredo diz que a posse deveria ser garantida também ao vice-presidente constitucionalmente eleito. E aí ele lapidou uma outra frase, quando ele dizia: só lembram de mim nas tempestades. E coube a Tancredo ir ao Uruguai, garantir a posse do presidente João Goulart, com a implementação do regime parlamentarista de governo, do qual ele foi primeiro-ministro, ou primeiro-ministro. Cito apenas esses dados para dizer que esse é o homem de São João, esse é o filho dessa terra. Ele não encontrava nenhum lugar que lhe desse tanto conforto, tanta alegria, onde se sentia tão bem quanto aqui, Paulo, quanto aqui na nossa São João del Rei. Portanto, para nós que tivemos o privilégio de conviver com Tancredo tão de perto, essa homenagem, passados tantos anos, tem, presidente Bocalini, um sentido muito, mas muito especial mesmo. Porque não é homenagem ao homem, não é homenagem apenas ao filho dessa terra, é homenagem ao homem que me ensinou, como ensinou a tantos que estão aqui, que política vale a pena, que a política feita com honradez, com dignidade, com espírito público, é a mais digna das atividades que alguém possa desenvolver no seio de uma sociedade. Portanto, que essa homenagem, presidente Bocalini, não seja apenas com os olhos no passado, no retrovisor da história, que ela nos permita olhar para frente, mirando nos exemplos de Tancredo e de tantos outros democratas, para garantir a perenidade da nossa democracia, das nossas liberdades. Mas precisamos dar um passo além, transformar a democracia em instrumento de melhoria de vida da nossa gente. O Brasil ainda vive um abismo social enorme que nenhuma das atuais políticas públicas conseguiu enfrentar. Fica, portanto, sobretudo aos militantes da política que aqui estão, doutor Frederico, meu presidente Paulo Abiaco, parceiro de todas as horas, vereadores que aqui estão presentes, Edmar, Dondon e tantos outros, que fique aqui esse exemplo e essa inspiração. Política não é um fim em si mesma. A política é o instrumento mais valioso que uma sociedade democrática detém para transformar para melhor a vida das pessoas. É o que me move e, tenho certeza, move a todos os senhores. Viva Tancredo, viva a democracia, vivam todos os homens honrados desse país. Muito obrigado.